Olá, amigos. Bom dia, um bom domingo a todos. Estou saindo de Curitiba para São Paulo. Hoje teremos o debate na TV Record. Antes de falar sobre o debate, eu quero agradecer o momento emocionante que vivi ontem na cidade de Maringá, com milhares de pessoas que foram nos receber nas ruas da cidade, na Avenida Brasil, que é a principal avenida da cidade Canção. Quero agradecer porque foram pessoas simples, pessoas humildes, não eram cabos eleitorais. É claro que os cabos eleitorais de alguns candidatos estavam presentes, mas o que eu destaco é a presença de pessoas que espontaneamente foram até lá para nos receber, dar um abraço emocionado. Algumas pessoas choraram ao contar fatos da minha trajetória política aqui no estado, de benefícios que receberam em razão da ação que desenvolvemos no governo, como uma cadeirante que estava em meio a uma imensa confusão, né, com o risco de ser atropelada, inclusive, mas ficou plantada na rua aguardando a nossa passagem para que eu pudesse abraçá-la e sentir toda a sua emoção. Ela chorou no meu ombro, contou histórias rapidamente, evidente, naquele barulho, naquele tumulto, mas foi muito emocionante aquela caminhada pelas ruas de Maringá. E eu estou hoje saindo aqui de Curitiba, nesta reta final da campanha, para agradecer a todos que colaboraram conosco até aqui. E faço esse agradecimento especial a Maringá, porque é uma cidade que toca muito no fundo da minha alma, porque lá eu caminhei os primeiros anos da infância com os pés descalços. Lá eu comecei a aprender o que é trabalhar, o que é ser digno, o que é ser honesto com os meus pais. E hoje, nesta campanha eleitoral tumultuada, confusa, sabe, complexa, eu vejo as pessoas perdidas, algumas pessoas totalmente fora do foco. Eu vejo que muita gente não acompanhou nada nos últimos anos. A impressão que eu tenho, às vezes, é que eu estava em outro país, que eu não estava no Brasil. Não entendo como alguém possa acreditar em tanta mentira de um candidato que representa, por exemplo, uma organização criminosa. Não sou eu que estou dizendo que é organização criminosa. É a Operação Lava Jato. O Ministério Público antes já tinha dito isso. Na figura do procurador Antônio Fernando, durante o mensalão, ele disse: um complexo e sofisticado esquema de corrupção foi idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo por uma organização criminosa. Eu não estou inventando nada. Mas depois do mensalão vieram outros escândalos, sanguessugas. Aliás, ministros caíam em série, né? Um strike. Ministros caíam. Caíam porque a verdade acabava prevalecendo, não suportavam. A presidente, tanto Lula quanto Dilma, eles seguravam o ministro até a última hora e ainda aplaudia na saída, apesar de se constatar que houve corrupção. Então foi o governo do lamaçal, os governos que trouxeram para o Brasil uma lama que envergonhou as pessoas de bem por estarem vivendo sob o comando de pessoas despudoradas, sem caráter, sem responsabilidade pública, sem civismo, que destruíram esperanças, sonhos, que acabaram com o emprego de muita gente, que mentiram demais, dizendo que estavam tirando as pessoas da pobreza e, na verdade, estavam empurrando-as para uma situação de miséria, porque hoje somos mais de 52 milhões ou 62 milhões, isso cresce todo dia. São mais de 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, em números oficiais, e os números oficiais quase sempre não retratam a nossa realidade, assim como o do desemprego, falam 13 milhões de desempregados.
Só entre jovens de 14 a 25 anos são 11 milhões que não trabalham e não estudam. Então nós temos seguramente aí ao redor de 40 milhões de desempregados no Brasil. Com toda a segurança, eu posso lhes assegurar isso. Nós não podemos aceitar mais um país de mentira. E nós estamos sendo coniventes quando aceitamos. Eu disse ontem lá em Maringá, eu estou, talvez, dizendo aqui algo com mais tempo, que gostaria de dizer nos 30 segundos que me oferecem no debate, os 40 segundos que me oferecem no debate, ou mesmo no horário eleitoral são 40 segundos, né? Uma vez por dia. É difícil dizer o que é preciso dizer numa campanha eleitoral. É muito difícil ser conhecido por todos os brasileiros numa campanha eleitoral desta forma, onde há uma desigualdade, alguns têm tempo de mais, outros têm tempos de menos. Nós temos que aprender com esta campanha para legislar depois, mas legislar rigorosamente. Impedir, por exemplo, que uma emissora de televisão ofereça espaço para alguns. Aliás, quem viu o Jornal Nacional de ontem viu que um candidato teve quase a metade do Jornal Nacional. Deu entrevistas, teve noticiário e tal. Uma maravilha. Uma maravilha. E outros, totalmente ausentes. Ontem eu tive lá os meus 50 segundos da semana. Mas os outros escolhidos, né, todos os dias, 1 minuto em cada noticiário, além daqueles 27 minutos para a grande entrevista no maior palanque eletrônico do país. Então é difícil, é muito difícil, é luta de Davi contra Golias. Por isso nós estamos pedindo o seu apoio, ainda com muita fé nesta chegada, né? Porque eu sempre coloco em primeiro lugar a inteligência das pessoas. Eu nunca subestimo a inteligência de ninguém. E eu sempre defendi os brasileiros quando diziam: os brasileiros não sabem votar. Eu lembro até lá, há muito tempo, o Pelé disse certa vez que os brasileiros não sabiam votar. E aí um jornalista da Folha de São Paulo me procurou e disse: diga uma frase sobre essa declaração do Pelé. E eu disse o seguinte: se ele tem tanta força nos pés, para que exigir da cabeça? Aí a Folha de São Paulo fez uma charge com o corpo do Pelé e no lugar da cabeça a chuteira. Eu sempre fui assim, defensor do eleitor brasileiro, do povo brasileiro, do cidadão mais simples, sempre dizendo: não, ele sabe votar, nós é que não sabemos oferecer alternativas. E agora outra vez, tanto tempo depois desta frase do Pelé, há aqueles que dizem: olha, o brasileiro não sabe votar porque ele está vendo 2 fantasmas. Um da extrema esquerda, que é o Haddad, vão dar o nome, e outro da extrema direita, que é o Bolsonaro. Não é? Muitos estão dizendo: o povo não sabe votar porque está alimentando essa bipolarização. É gente dizendo: não, fulano é o melhor candidato, mas eu vou votar no ciclano para evitar o beltrano. Então eu posso lhes afirmar que trata-se de analfabeto político. Quem pensa assim, me desculpe, não quero ofendê-lo. Se há alguém aqui me ouvindo que pensa dessa forma, me desculpe, mas eu considero analfabeto político quem pensa desta forma, que numa eleição de 2 turnos, você não vota no melhor no primeiro turno. E principalmente nessa, quando não há hipótese da eleição terminar em primeiro turno. Quem sabe fazer conta, sabe que essa eleição não termina no primeiro turno. Por que não termina no primeiro turno? Os números estão aí. O que tem mais tem 26 ou 28, conforme a pesquisa, e olha, essas pesquisas são imperfeitas, são incorretas, estão distorcidas, parte de uma base irreal, porque a metade das pessoas procuradas, elas não respondem à pergunta de quem é o seu candidato, se omite.
Portanto, a pesquisa parte de uma base real. Mas o que está, assim, muito visível, muito claro, é que nós teremos 2 turnos. Então você pode, sim, no primeiro turno, escolher o melhor, aquele que você considera o melhor. Eu não estou dizendo agora, nesta análise, para você votar em mim. Estou dizendo para você escolher aquele que você considera o melhor. Se você entender que eu sou o melhor, sim, aí vote no número 19. Mas se você achar que tem um outro melhor, vote no outro. Mas não aceite essa deseducação política dos que querem promover essa absurda bipolarização, dizendo ou você vota no Haddad ou você vota no Bolsonaro, senão você vai jogar fora o seu voto. Joga o voto fora quem vota no pior. Quem não escolhe o melhor, joga o voto fora. Aí sim é o voto inútil. Não é o voto útil, é o voto inútil. Agora eu quero dizer uma coisa aos políticos. Porque essa migração de voto do eleitor, que está desesperado com 2 fantasmas, até se compreende. Mas do político não. Do político candidato a governador, por exemplo, do político candidato a senador, do político candidato a deputado federal, deputado estadual, o político migrando porque a pesquisa diz que alguém tem mais votos e ele acha que mudando, aderindo de forma oportunista, ele vai levar vantagem, e esse deveria perder o voto imediatamente, porque ele não é um candidato, ele é um patife. Ele não é um candidato, ele é um canalha. Ele não é um candidato, ele é uma biruta de aeroporto, porque muda ao sabor do vento. Meu cabelo aqui está mudando ao sabor do vento nesse aeroporto. Portanto, esse político, esse candidato, seja que cargo for, que faz isso, é um despersonalizado, sem caráter. Vamos dar o verdadeiro nome: patife, canalha, porque está desrespeitando não um companheiro que ele deveria apoiar, porque está na sua aliança política, está desrespeitando o cidadão. E olha, ele é um traidor. E o político que trai na campanha, trai depois do exercício do mandato. Agora, no meu caso em especial, há políticos de mandato que têm pavor de chegar perto de mim, sabe? E isso me honra muito, sabe? Melhora a minha biografia. Porque são aqueles políticos que estão mais na página policial do que na página política. São aqueles que têm a Polícia Federal nos seus calcanhares. E até agora, nessa campanha, colocaram os policiais federais para oferecer segurança aos candidatos. Talvez por isso eles tenham medo de chegar perto, com receio de serem presos. Então, olha, que bom que eles não aparecem, estes da Lava Jato, ou mesmo que não estão na Lava Jato, mas tem horror ao discurso que eu faço de reduzir o número de senadores, de reduzir o número de deputados federais, reduzir o número de deputados estaduais e de vereadores, de acabar com os privilégios, né, do tal auxílio moradia, da verba indenizatória, da aposentadoria especial de autoridades. Eles têm horror a esse discurso, se sentem mal, ficam ruborizados provavelmente quando estão próximos e ouvem esse discurso, ficam com vontade de sair correndo. Então é bom que não venham mesmo, é bom que não venham. Isso não me traz nenhum aborrecimento, nenhuma mágoa. Por exemplo, ontem em Maringá não apareceu nenhum deputado, porque eles são todos do balcão de negócios, lá da cidade e de outras cidades. São todos do balcão de negócios, ficam ao redor do balcão de negócios, em Brasília, negociando sempre. E não é de hoje, não, é de muito tempo. Então é esse sistema que a gente quer acabar. Olha, se você conhecesse de perto esse sistema que eu chamo do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado e do loteamento dos cargos, porque além das verbas que eles obtêm com maior facilidade para garantir depois a sua reeleição, e são verbas quase sempre muito mal aplicadas, porque não há um critério de prioridades, né? O dinheiro vem dos cofres públicos da União, por intermédio do deputado, que leva ao prefeito para fazer muitas vezes obras desnecessárias. E há casos em que há desvios, né? Isso já
Operação Lava Jato constatou, já prendeu gente. Então, esse é o sistema. Mas são muitos os deputados que só sobrevivem à custa desse sistema. Então é normal que eles fujam, eu dou a eles esse direito, eles são livres para fugirem, porque realmente, se eu ganhar a eleição, esse sistema acaba. Esse favorecimento desaparece. Nenhum desses deputados estará sentado ao redor de uma mesa, num balcão de negócios, discutindo as suas benesses, os seus favores. Nem mesmo aquele que hoje é candidato a presidente da República e que já tem 3 décadas de Câmara, e que sempre também foi desse agrupamento, da sombra do poder. Apoio integral ao PT nos últimos governos para obter as vantagens. Eu conheci um deputado que já faleceu, que ele disse, aliás, estava totalmente envolvido na Operação Lava Jato, mas faleceu. Ele disse certa vez, se eu soubesse que o PT era assim, eu era petista desde criancinha. O que ele quis dizer com o PT assim? O PT assim, abrindo portas para a corrupção, para a negociação, para essa barganha, né, para esse balcão de negócios, né? Então, olha, eu vou falar incansavelmente até os últimos dias, tentando mostrar o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu conheço. Eu tenho 42 anos de mandato, não vou aqui ficar proclamando que tenho ficha limpa, que eu tenho vida limpa, todos que me conhecem sabem disso. Nem mesmo esses factoides que vêm lá do esgoto da internet, do lixo que tem acumulado lá no esgoto da internet, os ratos que andam pelo esgoto da internet buscando lixo para jogar no nosso rosto, com mentiras deslavadas, nem esses convencem os que me conhecem, porque sabem que o meu grande patrimônio é realmente este da ética, da honestidade. Então não vou mais falar nisso, não preciso falar mais nisso, mas vou continuar mostrando a você o que é o Brasil, o que é a política que apodreceu no nosso país. A política apodreceu. Aliás, vou repetir aqui as palavras de um líder da Polícia Federal, de uma das associações da Polícia Federal, lá em Belo Horizonte, quando me conferiu uma medalha em homenagem. Ele disse, a política no Brasil apodreceu, mas nós que somos os investigadores temos o dever de separar o joio do trigo. E essa homenagem tem esse objetivo, mostrar que ainda existe trigo nesta lavoura da política brasileira com muito joio. Portanto, não vou falar mais, é meu dever, é minha obrigação, ser honesto é obrigação. Mas vou continuar contando a você os males do sistema político que nós estamos vivendo. Esse é o sistema político perverso, demoníaco, que arrasa as esperanças do nosso povo, os sonhos da nossa gente. Esse é o sistema político que acaba com a empresa, que acaba com o emprego, que acaba com o salário, que compromete o nosso futuro. Então é isso que eu estou dizendo a você. Eu vou a São Paulo hoje participar desse debate, espero que você esteja comigo, espero que você possa torcer por mim, passar uma energia positiva para que eu consiga naqueles segundos, né? 30 segundos, 40 segundos, diga aí, qual a sua política de emprego para o Brasil? Você tem 40 segundos, então realmente é algo impossível, mas eu gostaria de contar com a sua audiência no debate de hoje, que começa às 22 horas na TV Record. Agradeço muito o seu apoio e que Deus nos inspire para que nós possamos continuar sendo dignos da missão que nós estamos desempenhando nesse momento, nessa tentativa de ver o Brasil se reencontrando com a verdade. Muito obrigado, um abraço, um bom domingo.